Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Pode Ser. Eu sou Carla Albuquerque, tenho a honra de ter aqui hoje comigo o Tiago de Souza, que é o idealizador do O Que Te Assombra. Para pensar sobre o que te assombra e a gente vai conversar muito sobre isso com o Tiago, que é uma pessoa adorável. Eu adorei já ter te conhecido nesse momento, assim, já estávamos trocando muitas histórias aqui interessantes. Mas antes da gente entrar naquilo que te assombra, Tiago, conta um pouquinho da tua história até chegar no que te assombra. Poxa, cara, primeiro, obrigado, um prazer estar aqui, obrigado pela oportunidade. O que te assombra, eu sou um cara meio comum, assim, não tem uma coisa muito, assim, eu sou compositor de samba de enredo, então, na verdade, tudo que me traz aqui, contraria a minha presença nesse lugar. Eu sou um compositor, sou aluno de roteiro e advogado. Quer dizer, você acha que aqui o pessoal gosta um pouco mais de advogado, Não, o né? pessoal gosta de tudo aqui. Sabe que é um canal maravilhoso que as pessoas gostam de pessoas interessantes. Entendi. E você é uma pessoa interessante. Gente, compositor de samba, Samba, maravilhoso. samba de O enredo. Tiago escreve roteiros. E, Esse, além de tudo, veio da formação do direito, eu que é vim. importantíssimo, né? Acho que para a vida de todos nós entender o direito Eu também. acho legal, eu trabalho ainda como eu sou advogado, esse é um hobby que tem me ocupado cada vez mais e estimulado outras experiências. Eu nunca tinha escrito um livro, já escrevi 2, estou escrevendo o terceiro. Então, E o ó, eu contato já com o ganhei que um te aqui, ele assombra, vai, ó, esse é nosso ele vai último, autografar para mim, porque ó, o dos já me milagreiros. contaram que o livro é muito bom, Ah, gente. obrigado, brigadão. Esse é o livro, na verdade, é uma jornada, porque, ele nasceu de uma maneira bom, deixa eu voltar, que eu tenho Então TDAH volta. também, vocês vão ver que eu vou e volto 10 vezes no mesmo assunto. Então, eu na pandemia, eu perdi uma tia, tenho pais Tá, idosos, quer dizer, vivi uma angústia porque é muito difundida, né, até no sim, nosso país, quer dizer, a gente sabe que todos perdemos nós, né? muitas pessoas, né, amadas, queridas, e o efeito disso é brutal, né, até hoje. E eu, precisava arrumar um jeito de me conciliar com o tema da morte. A morte estava fazendo muito mal para mim, e eu já havia tido uma experiência interessante, bem modificativa, quando minha sogra faleceu, e antes de falecer ela foi eleita ao protocolo de cuidado paliativo. Então eu fiz um doc bem humilde, assim, com pouca estrutura, mas, contando um pouco sobre a experiência do ensino de cuidado paliativo na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Tá. Então eu achei a morte já estava ali de alguma forma se mostrando para mim. Quando minha tia morreu, a minha tia Sussu, que eu adorava, aquilo me afligiu muito e eu comecei a consumir muito esse tipo de conteúdo, não apenas de morte, Aham. mas de seus efeitos secundários, terciários. E, claro, a gente acaba inevitavelmente tendo contato com o sobrenatural quando a gente fala de morte. Não o sobrenatural necessariamente do entretenimento, mas o sobrenatural do inexplicável, do insólito. E, na minha cidade, Campinas, é super terapêutico o que te assombra, né. Então, na minha cidade, eu perfazendo mais ou menos o trajeto que o Gilberto Freire fez em Assombrações do Recife Velho, que foi um dos livros que me inspirou muito, Muito bom, eu conheço muito esse livro. legal, um livro muito legal, que estabelece um paralelo interessante entre as histórias que o povo conta e o desenvolvimento socio-urbano do Recife. Uhum. E isso para mim foi determinante para a gente começar a fazer o que te assombra, porque Campinas tem várias particularidades, tem algumas mazelas muito estabelecidas, então é uma cidade que muita gente lembra por conta da agressividade, da violência da escravidão. Como em todas as cidades, a gente vê violências contra a mulher, e isso se traduzia imediatamente nas histórias sobrenaturais. Então, muitas das histórias elas dialogavam com esses acontecimentos. E eu achei super legal, contei 13 histórias na internet, mas, porra, era mais um cara contando história de assombração na internet. Achava que isso aí ia estar super saturado. E a gente resolveu, mesmo não tendo nenhuma formação turística, a gente resolveu levar as pessoas nos lugares em que essas histórias eram contadas. E foi um sucesso muito esquisito. Não imaginava que tanta gente teria interesse em ir no centro da cidade, por exemplo, passar num túnel de pedestres que tinha 3 histórias de assombração. E nesse caminho, nessa jornada, eu encontrei o Cemitério da Saudade de Campinas, que me fez ficar apaixonado por cemitério. Não apenas pelas histórias sobrenaturais. Juntando um pouquinho das experiências do próprio filme que eu fiz, que chama Sete Manhãs de Cuidado Paliativo, que a gente aprende em cuidado paliativo a administrar os domínios das dores, né, que são físicas, sociais,
espirituais e psíquicas, eu percebi que o cemitério era um palco para as dores dos Sim, seres humanos. Então, e as histórias que eram contadas dialogavam imediatamente com isso. Então, a gente fala das dores físicas, claro, o resultado da morte no final é físico e tudo que as pessoas, os processos que as pessoas passam para chegar até isso, sociais, quando tem um crime, que é bem a área de vocês, é quando há um crime, quer dizer, qual que é o efeito disso sim, na na sociedade, comunidade, é. psíquicos, né? Como a gente lida com perdas, como a gente trabalha o luto, e espirituais, quer dizer, o diálogo disso tudo com também um senso, um sentimento que mora no insólito, mora no vazio do sem explicação, né? E você deve ter se deparado com talvez uma grande questão da nossa sociedade, né? Principalmente nós que somos latinos, né? Nós lidamos muito mal com a Muito morte. mal. É impressionante isso. Quando a gente compara os outros povos, né? É, E, assim, e a consequência imediata de tratar mal esse instante, que é um instante supernatural, é você não entender que ele tem um efeito, que esse sim é secundário, que é o ligado à memória. Então, quando a gente se afasta da morte, e isso é algo que vem acontecendo ao longo de décadas, não é um fenômeno super antigo. Eu sempre falo que tem um monte de gente, quando a gente conta as histórias, fala assim: nossa, eu lembro que eu ia com a minha avó no cemitério, ia visitar o avô, ia uhum, visitar um filho que morreu dela, bebê, que tinha aquela história de criança que não vinga, mas você estabelece afetos sim, eternos, laços que não se desfazem com o tempo da mãe de um filho. Isso morria muito, muita criança morria antigamente, então as famílias sim. iam visitar, as pessoas morriam muito cedo. Então a prática da visita ao cemitério sempre foi uma prática social. O cemitério sempre foi um espaço social. E por a gente se afastar da morte, esses lugares começaram a receber apenas os estigmas da morte. Sim, é sempre o lado ruim, né, a gente Sempre. não consegue ver o lado bom. Até tem um dado aqui que é bem interessante, né, assim, pela minha idade, né, então, assim, eu tinha uma tia que a gente chamava ela, né, ela parecia uma carpideira, porque ela ligava, toda vez que ela ligava, era uma tia-avó, ninguém falava assim: "Ih", porque é sempre o horário que ela ligava, Morreu tipo alguém. 11 horas da manhã. É, mas ela tinha o hábito, veja só, Tiago, de ler o obituário. E ela ia em velórios de pessoas que ela nem conhecia, mas ela voltava e contava: "Você não imagina, que velório, a pessoa estava ótima". E eu me lembro que eu era assim, criança, né, eu olhava e falava: "Que pessoa esquisita, né, por que que ela vai no velório de uma pessoa que ela nem conhece?". E voltava, então todo mundo sabia que quando ela ligava, principalmente naquele determinado horário, é que ela tinha acabado de voltar de algum velório. E o que mais me chamava a atenção é que ela não conhecia aquela pessoa, mas ela ia lá, prestava sabe, o devido respeito, conversava com algumas pessoas e trazia as histórias do que tinha acontecido com aquela pessoa que não fazia parte do universo dela. Era muito interessante isso. E, ao mesmo tempo, também, só para te jogar mais um tempero aí na conversa, quando, né, assim, quando você ia, né, que as coisas estão mudando aqui, eu digo que isso é bom. Você ia para aquele lugar onde o cheiro era ruim, não era A bonito atmosfera é e era terrível. pesado, as pessoas, assim, em completo desespero. Assim, era um lugar aterrorizante você Uhum. ir a um velório, né, e as pessoas tinham, aquela coisa, você ficava velando, então você passava a noite, ou seja, aquela família inteira ali se debruçando, com muito sofrimento, né, naquela questão da despedida. Aí, eu morei bastante tempo nos Estados Unidos e o marido de uma amiga minha faleceu, teve um acidente doméstico e acabou falecendo, e eu pude ir a um velório nos Estados Unidos, completamente diferente, porque o velório dele foi feito, tipo, muitos dias depois, se não me engano, acho que foram 8 ou 9 dias depois. E tudo era muito bonito. Então, assim, as flores eram bonitas, tinha uma imagem dele, né, tipo, não tinha o caixão ali, a família resolveu não ter, mas tinham as imagens da história da vida dele. É Eh muito mais um memorial do que um funeral. exatamente. Então, assim, as pessoas estavam ali celebrando aquela vida, entende? Aquela vida foi muito importante. As palavras que foram ditas ali, também me tocaram muito, porque muito mais do que ver uma família em completo desespero, você via ali uma família que estava unida,
e muito grata por tudo, pela história dele. E no final, o que mais me chamou a atenção é, assim, além de lá ter alimento, né? Então as pessoas se alimentam, comidas boas, né? Então, tipo, não é um lugar soturno. No final, ele gostava muito de whisky irlandês. Então, a esposa oferece para todos os presentes ali que fizessem um brinde a ele. Aí eu saio daquele lugar muito impactada, porque assim, poxa, não podia ser tudo assim, a gente ter uma outra relação com a morte. É lógico que a família estava em sofrimento, sim, mas não estava no desespero. Até nós temos aqui, se morreu hoje, eu tenho que enterrar imediatamente. Então lá você dá tempo, inclusive, para a pessoa poder fazer o luto e daí começar a fazer, sabe, esse desligamento completo daquela vida. Não estou dizendo que a gente está errado, está certo, estou dizendo só Não, que foi uma, se você me permite, eu vou falar. A gente esse- está errado. uma experiência e que para mim foi uma experiência muito positiva, diferente das experiências aqui no Brasil que são aterrorizantes. São. E eu acho que elas são, e eu acho que existe uma ideia, esse assodamento para o sepultamento, e ele aumentou, isso aumentou de intensidade muito agora, depois da pandemia. Hoje você tem horas para sepultar, e quem sou eu para julgar a escolha Uhum. das famílias? Mas há essa sugestão para elas, para acelerarem isso. Como se acelerar esse processo fosse, em alguma medida, se livrar daquele sofrimento, o que não é verdade. A nossa geração, não a nossa geração, as gerações que hoje estão aqui, a gente vive muito sobre a égide da ideia de não sofrer nada, por nada. A gente não pode passar por isso. Eu lembro quando, usando a experiência da minha vida familiar, novamente, a minha esposa, antes da mãe dela morrer, ela dizia que não ia em velório, não ia mesmo, não gostava. E quando ela passou teve que ser submetida a viver essa experiência de enterrar a própria mãe, ela falou: eu não deixo mais de ir em velório, porque eu percebi o quanto é importante dividir, as pessoas te abraçarem, te acolherem. Você não vai lá por causa do morto. Claro que ninguém gosta de ir em velório. Você Uhum. precisa estar lá para as pessoas, para ouvir, para abraçar, para Exatamente. dar risada, se for o caso, lembrar de um É, momento, mais ou menos fazendo nesse exatamente. lugar que você foi nos Estados E Unidos. trazendo de novo, né, a memória da importância daquela pessoa. É muito mais do que trazer o sofrimento. É lógico que a saudades vai ficar, né? A saudades é uma. Porque assim, a morte ela é algo que não tem volta, né? Então, assim, a única certeza que a gente sabe é que não existe mais volta, que é o vínculo ali com o Físico. físico acabou. Não significa que o vínculo emocional tenha É isso aí. acabado, que as experiências você vai deixar que elas se apaguem. Tem muitas coisas que são, enfim, eu vejo muitas coisas que são importantes e positivas quando a gente olha por esse ângulo, né? E sai daquela coisa, porque você olha famílias aqui praticamente que querem se jogar dentro do, Mas do túmulo. e é engraçado que a gente hoje debate muito a religiosidade até do país, né? Ainda estamos num país laico, graças a Deus. Eu falo isso, ainda não estamos vivendo um estado totalitário, Sim. religioso, seja de que lado for, né? Mas esse desespero, Multicultural, né? para mim, esse desespero, ele é até muito contraditório para um país que se diz tão religioso. Porque por que esse desespero se o instante da morte é o instante do encontro com o divino? E não é o Tiago que está falando isso. Você pega ordens franciscanas, você Sim, vê todos os debates, quer dizer, tudo que se fala de morte, se fala em encontro com o com divino, divino. Quer dizer, por exatamente. que você está tão desesperado de perder essa pessoa? Será que você acredita mesmo no que você acredita? Né? Será que é isso mesmo? Você tem certeza? Você tem convicção? E aí essa não é uma dúvida só nesse instante. Aí a gente começa a ver o nosso comportamento como comunidade e ver que ele também tem consequências nesse ambiente. Esse tipo de falta de convicção real no que propõe, por exemplo, vou usar como exemplo essa religião, o cristianismo, mas o que propunha Cristo.
do que propõem outras lideranças religiosas que eram de tolerância, de acolhimento, de Exatamente. então, quer dizer, por que esse desespero tão grande se você acredita tanto nisso? Eu acho que o grande problema, por isso que eu falo que eu vejo isso muito como eu vejo isso muito, a morte ela tem uma consequência social muito grande, que é completamente apagada desse lugar, porque eu acho que a vida acaba, mas a existência não precisa acabar. E o único jeito que todo mundo tem de vencer a morte e esse resultado perverso da morte, que é o esquecimento, é a partir da memória. E aí, voltando um pouquinho, a ideia da minha paixão pelos cemitérios. A gente tem a memória que é individual, a gente tem a memória comunitária, a gente tem a memória em outras instâncias estatais, né? Então a É gente memória tem pessoas que. histórica, né? A gente tem as pessoas que foram protagonistas. Eu nunca falo pessoas importantes, porque todo mundo é importante no cemitério, mas pessoas que tiveram protagonismo em momentos históricos relevantes, Que ajudaram a nossa vida, né? artistas, esportistas, enfim, grandes crimes que nos convidam a reflexões importantes. Aqui no cemitério do Araçá, a gente descobriu onde está a dona Eliane de Gramont, Olha, que morreu no começo dos anos 80, e um grande debate sobre o direito à vida da mulher eclodiu no seu ali, julgamento. Ela foi morta pelo Lindomar Castilho, Castilho. que era o ex-marido dela, não era marido, ex-marido, e várias frases de proteção a direitos das mulheres foram cunhadas exatamente depois da morte dela e no julgamento dele. Quem ama não mata. Mata. Essa talvez seja a mais forte, né? O amor não mata, né? É Que era uma verdade. justificativa. Eu tenho um monte de história que eu vejo de milagreiro, principalmente, em que os maridos eram os algozes dessas mulheres, né? Hoje a gente tem o tipo penal do feminicídio, mas não era, é novo isso, né? E eu vejo muitos, quando a gente avança os julgamentos, os caras sendo absolvidos por legítima defesa da honra, que em 2023 deixou de ser aceita como argumento de Isso é defesa. um absurdo, não é? 2023, faz 2 anos. Mas aí até trazendo, né, puxando essa tua inquietação, que você que é do direito também, nós tínhamos a lei da mulher honesta. Olha que Tínhamos, absurdo. isso. Quando eu O estupro, quando você casava com a mulher, o homem que estuprava uma mulher e conseguia, sabe-se lá como, se casar com ela, era uma excludente de ilicitude, que é o olha que a só, gente já. gente, as pessoas não Né? acreditam, mas a gente e É, essa abominação, né, vamos dizer, do direito, caiu há pouquíssimo tempo claro, também. A mulher honesta, o que que era a mulher honesta? Era aquela mulher que se casava virgem. isso aí. E isso era, e você fala assim, nossa, a gente teve uma reforma do Código Civil de algumas décadas, e a gente está falando dos anos 2000, se eu não me engano foi em 2003, se eu não me engano foi em 2003, a última reforma maior do Código Civil, que tirou o direito do homem que, ao se casar, perceber que sua mulher não é honesta. Esse era um direito decadencial. O É, cara tinha 10 dias para ver se a mulher era virgem. Se ele descobrisse que ela não fosse virgem, ele podia anular o casamento sem nenhum anúncio. Ela só falar, ó, ela não é mais virgem. olha, veja, entende? É isso que a gente precisa mostrar para as pessoas também um pouquinho, onde estamos em relação até ao nosso discurso. Porque isso tudo é muito recente, então você vem de toda uma cultura que isso tudo Isso, era aceito. Aí você claro. do nada fala, olha, agora não é mais aceito, entende? Isso. Isso nunca deveria ter sido aceito em nenhum momento. Mas aí, voltando para esse assunto que é maravilhoso, eu imagino o que, que você não encontrou ali em relação a esse assunto nos cemitérios. Não, impressionante. Esse livro, na verdade, ele retrata o quê? Na verdade, é uma busca que eu fiz, que quando os cemitérios foram concedidos à iniciativa privada, eu li o edital, sou curioso, e queria saber o que iam fazer com os túmulos de milagreiro do cemitério, que é um objeto de pesquisa. Eu adoro milagreiro do cemitério, por muitas razões. Mas eu queria saber o que iam fazer com esses túmulos. E aí eu fiquei até feliz de encontrar 12 túmulos de milagreiro do cemitério que estavam submetidos à proteção dos novos concessionários. Só que eu sabia que tinha muito mais. Então, o que eu Entendi. fiz? Falei, antes de encher o saco de todo mundo, o que eu vou fazer? Adorei. Eu vou pegar e vou passear pelos cemitérios públicos que estavam sendo concedidos e Tá. vou saber onde estão os milagreiros do cemitério de São Paulo. Claro que essa é uma busca meio inacabada, porque devoções nascem e morrem. Então, Aham. eu saí atrás e fui em todos os cemitérios públicos de São Paulo, Olha que legal, entre o ano Tiago. 2022 e 2023, e achei mais 13 milagreiros de cemitério.
Então eu fiz Para uma que carta para fossem protegidos, isso. inclusive. Aí eu fiz uma carta para a prefeitura e até hoje não teve resposta, mas não tem problema porque me rendeu o livro. Mas eu fiz uma carta pedindo, falou, poxa, incluam esses outros 13 nesse Entendi. rol de proteção. Hoje eu tenho um bom relacionamento com Com as eles. concessionárias e eu Tá. falo dos milagreiros para todo mundo, inclusive para eles, então a gente não tem nenhum tipo de violação nesses túmulos, o que Uhum. para mim, por hora, está ótimo. A gente precisa proteger isso. Eu acredito isso que a espiritualidade, mais do que a religiosidade é protegida por lei, mas a espiritualidade não é reconhecida como um patrimônio E quando imaterial. e Então, isso eu bato muito nessa tecla. explica pra gente o que que vai tornar, né, aquela determinada pessoa uma milagreira, né? Uhum. Como é que isso nasce ali? Milagreiro de cemitério é um fenômeno cemiterial que eclode do catolicismo não oficial. Essa é a denominação do professor Loival Andrade Júnior, que é, para mim, o maior conhecedor do assunto. Mas eu, por algumas jornadas que eu tive fora do país, especialmente na Itália, eu fui na Catacumba de São Sebastião e lá eu Uhum. identifiquei a presença. Lá identifiquei, os arqueólogos identificaram a presença de Pedro e Paulo. E como eles sabiam que Pedro e Paulo, os restos mortais de Pedro e Paulo ficaram lá por um tempo, protegidos das perseguições, porque, claro, os romanos tinham a intenção de destruir os restos mortais desses mártires para que eles Uhum. não fossem cultuados ou considerados, né, Certo. divindades. Mas eles eram considerados divindades antes até da organização do catolicismo, no cristianismo primitivo. Tá. E aí, como é que eles sabiam disso, né? Para voltar aqui para São Paulo. Eles acharam esvotos. Esvotos são aquelas plaquinhas com manifestações de devotos de graças alcançadas. Então, eu percebi o quê? Que o caminho da construção da devoção dos nossos milagreiros de cemitério eram praticamente idênticas à dos santos católicos. Eu sempre falo, milagreiro de cemitério não é santo, porque santo é uma outorga da Tem que ser igreja, formal, beatificado. burocrática, administrativa da igreja católica. Milagreiro de cemitério, quem reconhece a divindade é o devoto, é o popular, é aquela pessoa que é ajudada por essa pessoa que ele acredita que tem um poder divino. Então, voltando à qualidade do fenômeno, né? O milagreiro de cemitério é isso. E o que promove alguém, o que provoca alguém a ir até um túmulo para rezar achando que ele vai ajudar? Normalmente uma morte muito dolorida. Entendi. Uma morte sentida. Pode ser uma morte trágica, pode ser uma morte dolorida para a comunidade mesmo, não sendo uma morte violenta, ou então o reconhecimento da incorrupção do corpo quando esse corpo é exumado. Então essas são as 3 ocorrências mais frequentes. Uma morte muito sentida, então tem um padre aqui que chama Padre Monteiro na freguesia do Ó, que foi um padre super importante na construção da igreja da matriz da freguesia do Ó, um bairro super católico. A morte dele foi muito sentida, então quando ele foi enterrado, o túmulo dele acabou virando um local de peregrinação. Você tem, por exemplo, a Maria Judite de Barros, que era uma senhora que tinha uma doença degenerativa. Esse já está no cemitério da Consolação, a da Maria Judite. Uma senhora que tinha uma doença degenerativa e sofria violência doméstica. Depois de uma sessão, depois de ter apanhado igual, né, Hum. do marido, ela Ela acabou morreu morrendo. e a morte dela causou aí sim um choque na comunidade. As pessoas começaram a ir lá rezar no túmulo dela, até que uma senhora que passava pela mesma coisa pediu ajuda e ela ajudou ela. Não sei o que ela fez com o marido da mulher, mas também não é da minha conta, mas deve ter feito alguma Agora. coisa. E aí ela se tornou uma milagreira de cemitério. Hoje a dona Maria Judia de Barros ela é conhecida como a milagreira dos vestibulandos, porque uma turma do terceiro colegial, em uma das visitas ao cemitério, depois de receber as informações sobre o que era a Milagreira de Cemitério e a história da Dona Maria Judite, o professor sugeriu, falou, por que vocês não pedem? Vocês não vão fazer vestibular? Por que vocês não pedem Pede ajuda para para ela? Maria Judite. Eles pediram e ela Eles passou todo passaram. mundo. E aí Olha ela que virou delícia, a Maria Judite milagreira. maravilhosa. E você tem os corpos incorruptos, também é uma história muito bonita que está até no livro. Esses são casos de São Paulo, né? E tem uma história muito bonita que é do Bento do Portão, que é do cemitério de Santa Amaro, que era um senhor que veio a pé, Antônio Bento, veio a pé da Bahia para São Paulo, da Bahia para São Paulo. Chegou aqui, ele fazia serviços gerais, mas morava na rua, era um morador em situação de rua. E quando ele morre, muita comoção, ele era muito querido, ele também era um rezador da comunidade.
ele é sepultado, a comunidade organiza um lugar para ele ser sepultado, que não tinha literalmente onde cair morto, e depois de 7 anos vão exumar o corpo dele. E já existia até um processo devocional no lugar. E quando exumam o corpo dele está incorrupto. Então as pessoas que já achavam Olha que só. ele assistia a elas espiritualmente em vida, depois de morrer como um milagreiro, quando o corpo dele está incorrupto, fala, bom, esse homem ele tem uma centelha divina, e aí enumam ele novamente, e ele acaba se tornando, e hoje tem um processo devocional imenso, tem uma capela, e é muito legal, porque eu acho que, além desses componentes regionais, muito ligados à história do bairro, à história das comunidades, das experiências dos devotos do lugar, também tem um sentimento de empatia comunitária que a gente não vê mais. A gente não sofre mais a dor do outro. Ninguém sofre a dor do outro. E é muito triste isso. A gente assiste uma criança indo para a escola Uma falta e de sendo empatia. baleada indo para a escola, e 10 minutos depois está anotando uma receita de pudim, está tudo bem, né? Nós fomos nos dessensibilizando, né? Por quê? A gente está se afastando da morte. A gente está se afastando dela. Ela também ficou banalizada, É, principalmente a morte violenta. completamente. E assim, ela não recebe o devido respeito, né? Porque assim, algo de muito errado aconteceu, Isso né? aí. Quando a gente vê uma morte violenta, porque muitos setores da nossa sociedade, né? Muitos agentes ali, inclusive, falharam, né? A gente falhou e Totalmente. aí aquela pessoa acabou Eu fico impressionado, sendo assim, exterminada, né? e como a gente tem dificuldade de tratar isso com maturidade e conseguindo segmentar cada tema, né? Então a gente vê, por exemplo, as pessoas comemorando a morte de um bandido. É uma tristeza no final das contas. Não estou falando que o, o policial não tinha que reagir, não estou falando que ele não deveria exercício legal, praticar o exercício legal do seu direito, sua própria, mas a morte, principalmente uma morte violenta, é uma tragédia que a gente precisa carregar. Alguma coisa aconteceu de errado nesse caminho para a Sim, gente chegar até ela. e mais do que isso, não cabe a policial nenhum, a nenhum agente policial, o trabalho de exterminador, né? Isso. Porque o que as pessoas não entendem é que você está jogando para o outro uma responsabilidade que é cruel, é brutal. Você vai carregar aquilo para o resto da sua vida. E assim, é um peso muito grande. Essa pessoa que cometeu determinado crime, ela precisa ser levada para o sistema de justiça, por mais imperfeito que ele seja. Nós precisamos que ele seja a todo tempo aprimorado, mas você dá essa, sabe, essa Essa obrigação, responsabilidade. exatamente, é desumano, inclusive com o próprio agente Não, policial. eu sempre, assim, e eu nem usei o exemplo desse, porque aí para mim é uma aberração completa. Tô falando do curso natural das coisas. Eu lembro que teve um governador de um estado brasileiro que comemorou como se fosse um gol, um cara que tomou um tiro na cabeça que estava sequestrando um ônibus. Quer dizer, onde há alegria nisso? Quer dizer, um cara que sequestrou um ônibus, que é uma tristeza que essas pessoas foram submetidas por esse cara, Sim. sei lá o que ele passou, também interessa menos nesse momento. Uhum. O que ele ofereceu a essas pessoas, a angústia das famílias, é uma coisa terrível. Aí vem um policial que cumpre o seu dever, não estamos. Sim, sim, não Que estamos. empresta sua consciência Sim, para cumprir o dever, para impedir aquele cara de fazer uma coisa pior. E aí vem um cara que, para capitalizar esse isso, momento, para ele vai lá e capitalizar. comemora, como se tivesse alguma coisa para comemorar. Ali só houve tragédia. Das pessoas que sofreram sequestro, do cara que tomou um tiro na cabeça, uma pena, a mãe dele vai ficar muitas pessoas vão ficar do convívio dele, não quero E fazer do nenhum próprio trabalho, agente policial que e teve do que próprio fazer. que emprestou a consciência dele. Por isso que eu falo, as pessoas tiverem Porque você vai ter, né, ali mais para frente, principalmente quando a gente vai envelhecendo, tem uma questão da nossa maturidade que também vai aumentando para muitas coisas, você vai carregar aquele peso para sempre. meu avô era policial, eu falo isso por causa dele. Meu avô nunca gostou dos eventos com morte que ele, em alguma medida, nunca falou. Quem falava isso eram os amigos dele, que falavam que meu avô era um cara muito justo e muito destemido. Ele nunca contou pra gente com orgulho. E a morte dele, ele morreu de diabetes, e foi muito angustiante por coisas que ele fez na vida
revestido do direito dele como policial de ter feito. Então não é que era uma coisa, isso você não passa incólume só porque você estava no seu direito. Então a Sim. morte, esse tipo de morte, não estou falando que a gente precisa estigmatizar mais ainda, mas não tem nada o que comemorar. Não, é É uma verdade. tristeza. É um momento muito triste. É, E assim, o que você diz aqui, você tem total peso na tua fala, porque no máximo aquela pessoa, aquele agente público, ele tinha que, né, falar, olha, infelizmente, o né, dever dele é um peso, porque ele vai exatamente. carregar pro resto da vida. E assim, não é momento para comemorarmos, mas é momento para refletirmos que Isso, sociedade é claro. essa, aonde nós queremos chegar, porque e não para como se E, fosse gol, né, da e, Copa. e entender que quem celebra, quem tenta capitalizar, está em segurança. Então, essa pessoa que comemora, muitas vezes, às vezes até certas violências, depois não vai defender esse policial que estava De excitado. jeito Não nenhum. vão defender. Eles não defendem. Eles vivem a vidinha deles, colocam lá na rede social deles e não vão defender o policial que, porventura, cometa algum excesso, é questionada a ação. Esses caras não defendem eles. É, mas você trouxe aqui um tema bastante importante, né? Aquela coisa, né? Você querer é a lacração com É a a lacração, desgraça. horroroso, né, Você querer horroroso. lacrar com a desgraça, para mim, É, é também é abominável. assustador, É é abominável. abominável, São pessoas, é para mim, abominável. são pessoas que deram errado. É, Você está lacrando ali, não tem nada de bom. claro. É um desserviço, porque você, de novo, você vai dessensibilizando ainda mais a nossa sociedade. Totalmente. E aí, do outro lado, também, a gente vê essas que tentam capitalizar com coisas horrorosas e a gente também que romantiza o crime ou tenta achar, não, isso é uma coisa, porra, o celular, o cara rouba o celular do outro, o cara atrapalha a vida de um trabalhador que depende do telefone, que depende dos seus... Ele só tem aquilo, ele está trabalhando já no encaixe do sustento, da sobrevivência. É? E aí o cara rouba o celular do cara, não dá pra romantizar o cara que rouba o celular do outro. Não, uma pessoa que Não vai dá. roubar, né, o dinheiro, a aposentadoria de uma senhora, Aposentadoria, o né, golpista que pista. tira dinheiro de Olha, veinho, é horroroso. Eu também acho. são pessoas desprezíveis. E Desprezíveis. assim, que merecem serem levadas ao sistema judicial, Isso. nosso sistema, para que, né, que eles se encarreguem É, dessas abominações, porque são isso aí. abomináveis. E assim, até nós precisamos de números. É. Infelizmente, os nossos números não são reais, são Uhum. subnotificados ainda. Muita gente, inclusive, não vai, né, levar Claro. até a autoridade policial o dissabor da vida que está passando. Com isso, a gente não consegue ter leis melhores, não adianta a gente também ficar reclamando. É uma É. catástrofe, né, Tiago? Mas essa noção é interessante. Você falou, faz todo sentido, né? Porque as pessoas não têm muita ideia de que é uma frase meio chavão, mas que a democracia é o pior dos regimes, mas é o único possível. É o único que Exatamente. pode ser melhorado, é o único que a gente tem condição. Qualquer coisa fora desse universo É, é é, atrocidade, é é, autoritarismo, é brutalidade, né? e a gente vai acabar sofrendo. É isso aí. Mas me conta uma coisa, aí você Vamos falar de que coisa boa, vamos falar de cemitério. cemitério. Não, e aí você, porque assim, olha que coisa interessante, né? Que pessoa incrível que você é, Tiago. Imagina. No lugar que muitas pessoas às vezes têm até aversão, né? Porque tem muita gente, né? Principalmente quando a pessoa é mais simples, não entra aí, tem alma penada, né? As pessoas têm medo. E o Tiago encontrou histórias, né? Encontrou, assim, e não só a história daquela pessoa, mas a história, né, de uma sociedade, né? Encontrou questões, inclusive sociais, né? Então, assim, que estão muito bem demarcadas dentro de um cemitério. E você é um bom contador de histórias também, Obrigado. porque eu digo assim, eu pelo menos eu sou apaixonada pelo tema, né? Pela É uma honra história, pelas ouvir você falando histórias. isso. Não, é verdade. Você é uma pessoa que vai lá, investiga também. E o que será que aconteceu com essa pessoa, né? Você sabe que você me lembra, agora me lembrou. Não sei se você já viu. Tem uma série chamada, ela, se não me engano, ela está na Star, que é da Disney. Os Detetives da Web. Que Já legal. viu? Não vi. Ah, mas tem um episódio Eu vou, mas que eu você vai ver. adorar. É de uma senhora e ela é uma arquivista e ela cuida de um cemitério.
Que legal. num estado americano. É nova essa série? Porque já me falaram... Ela deve ter, acho que mais de um ano. Ah, tá. Mas todos os episódios são ótimos, mas esse em especial, que é do cemitério, é muito bom. Sabe quantas pessoas têm enterradas sem nome? Você sabe que são muitas, né? Eu sei que são muitas. Eu já vi muitas. Então, a gente podia botar essa ideia na cabeça do Thiago. Eu vivi algumas experiências com isso. Vamos descobrir. Eu estava até estudando as milagreiras do cemitério da minha cidade e tinha uma senhora chamada Fraquita, que era uma benzedeira de Valinhos, né? Eu sou de Campinas. E eu achei o túmulo dela. Só que quando eu estava indo para o túmulo dela, tinha uma foto de uma moça, um olhar triste, muito triste. Oh, e meu ela Deus. parecia que ela olhou para mim. E aí eu olhei o epitáfio e tava Ana Franco de Godoy, Pingui, é o apelido dela, uma homenagem de seus amigos. Aí eu já olhei a data, 1928. Quando você tem uma referência a homenagens de pessoas que não são da família, eu já estou acostumado. Então, eu tendo a imaginar que era uma pessoa que estava distante de sua família, seja por qual razão fosse. Então, eu falei, que será que tem história essa moça aqui? E aí eu comecei a procurar. Difícil demais achar, não existia referência, porque como eu era uma pessoa... A gente usa muito o Family Search para encontrar alguma referência formal da existência dessa pessoa, né? Não achei. E aí eu achei num jornal um crime chamado Crime do Bar Madrid, ou Massacre do Bar Madrid, na minha cidade, exatamente em março de 1928. Olha que interessante. E a Ana Franco de Godoy morreu nesse crime. E foi um crime que foi cometido... Não falava no jornal a circunstância do crime, era só o resultado do julgamento. Que houve uma discussão, houve alguma execução de policiais e a Ana Franco de Godoy morreu junto. E aí estava, inclusive, o debate sobre o resultado do julgamento desses assassinos, né? Que haviam, lógico, né, utilizado legítima defesa e tal. Só que a Ana Franco de Godoy não tinha agredido ninguém. Ela morreu na mesma circunstância. Um dano colateral ali. Um dano colateral. E ela era tratada como uma mulher mundana. Isso está no jornal, não sou eu que estou falando. Ela é tratada como... Então a gente imagina que ela fosse uma cortesã. Tudo que eu sei dela é isso. E toda vez que a gente vai eu levo as pessoas no cemitério, eu conto um pouquinho da história da Ana Franco de Godoy, lembrando pelo menos e mostrando a foto dela que está lá. Mas você conseguiu chegar na família dela? Não consegui chegar. Ai, temos que investigar isso, gente. Já estou nervosa aqui, quero investigar. Porque eu imagino que o Family Search também tem ou a iniciativa das famílias de organizarem as suas árvores genealógicas. Sim, sim. Ou uma busca acho que eram os Mormons, né, que faziam esse trabalho de buscar nos cartórios os atestados de óbito e a partir deles outros documentos, enfim. Então a gente não encontrei. Mas tem uma história também ligada a crime. Aliás, eu vejo um monte de desconhecido, exatamente na condição da Jane. Que é John Doe ou Jane Doe, lá nos Estados Unidos. Porque Doe a gente tem de ninguém. Vários cemitérios, os desconhecidos. Então, em Americana, eu já encontrei o jovem desconhecido. Tá. Em Campinas, a gente tem a desconhecida. O jovem desconhecido foi encontrado com traumatismo craniano. Imagina-se que ele era um rapaz que não era da região e foi encontrado com o resultado de uma pancada. Morreu por conta de uma pancada que levou na cabeça. Em Campinas, você tem a desconhecida, que é uma moça que também é chamada de moça da estrada, que foi encontrada carbonizada da cintura para nua, carbonizada da cintura para cima, numa estrada de um distrito chamado Joaquim Egídio, em Campinas. E depois de muito tempo sem ter o reconhecimento, ela foi sepultada no cemitério, acabou sendo chamada desconhecida e acabou virando milagreira. O desconhecido também. E aí tem um ingrediente interessante sobre esse tipo de empatia comunitária, porque as pessoas vão rezar por elas. E depois de um tempo, pelo abandono, elas acabam acolhendo, entendem o martírio e aquela solidão, e as comunidades abraçam muitas pessoas desconhecidas, pelo menos faziam isso antigamente, e no final pediam ajuda e, ao receber ajuda, acabavam propagando essa capacidade divina. Então, a história mais emblemática, talvez, desses desconhecidos, seja da loira desconhecida de Itu, do cemitério de Itu, que foi uma moça que foi encontrada com 6 tiros nas costas,
nos anos 70. E tem um desdobramento legal por causa da família. E na estrada Itu-Jundiaí, ela foi sepultada, ela foi levada para o IML de Itu, que era o mais próximo. Ninguém reconheceu por várias semanas. E aí uma senhora, que era costureira de vestido de noiva, dá um vestido para ela ser sepultada, para ela não ser sepultada nua, porque ela estava nua e com marcas de tortura. Ela é sepultada com esse vestido. E aí primeiro que tem as aparições dela na estrada. Então o pessoal fala que no lugar de encontro ela aparece, né? Ela é um tipo de loira fantasma de estrada, né? O que marca também essa ideia de que certas feridas que não se fecham também tem um desdobramento no imaginário popular muito grande. Então, Sim, eu sim. sempre falo que o fantasma, todo mundo trata mal o fantasma, mas o fantasma, na verdade, traz em si uma memória de um trauma que quer ser revelado. Talvez descanse depois Que conseguir que ser consigam revelado. saber o que aconteceu, né? Isso Sim. para quem acredita espiritualmente, para quem não acredita, a gente vê que é uma ferida social mesmo. Sim, que a É um gente trauma precisa não ajudar a cumprido. curar essa ferida. E a loira fantasma, depois de virar uma milagreira, acabou virando uma milagreira no cemitério, houve algumas matérias sobre ela, sobre esse mistério, sobre quem era, não sei o quê. E aí apareceu na TV, eu acho que foi um programa, não lembro de que canal era, mas um programa desse que contava, que eu adoro, TV aberta, para mim é cemitério e assombração. De verdade. Pra mim, Adoro, Thiago. o fracasso da TV hoje é porque não traz temas populares pra galera, porque é isso, né? E aí esse programa, para você ver para você ver o que aconteceu, o resultado disso talvez me ajude a defender minha tese, porque duas famílias que tiveram relativos desaparecidas nessa época, em 73, se eu não me engano, entraram em contato com a emissora de TV e falaram: olha, a gente tem uma foto de uma parente nossa que está desaparecida, não sei o quê. E aí contrastaram, levaram para as últimas testemunhas que tiveram contato Com ela, com com a essa loira moça. desconhecida, e uma família do Paraná, a família do Paraná que levou a foto, todo mundo falou: é ela. Então descobriram A família a dela. família dela. Ai, que maravilha. Agora, assim, entendeu? Depois de décadas. Então, você vê que coisa legal. Aí falaram: pô, mas não abriram para fazer exame de DNA. Gente, não é assim, tem custo, alguém tem que E pagar. não é só isso, mas ali, pelo menos, uma família procurava uma pessoa desaparecida, Isso. correto? Uhum. Que achava que essa moça tinha desaparecido, só que ela infelizmente estava morta. Isso. Gente, são histórias maravilhosas. Deixa eu falar uma coisa para você, porque hoje a gente tem um número de pessoas desaparecidas no Brasil é gigante, né? É muito grande. Aqui em São Paulo, assim, é assustador. E pouco se sabe, né? Porque o que acontece, até conversando com os policiais, né, que lidam com esse determinado crime, que você precisa ter uma resposta muito rápida naquelas primeiras 48 horas. Se nada chega, tudo vai ficando mais difícil. É lógico que esse é um crime que os vestígios vão desaparecendo. E eu adoro o que eles me contam, que é o seguinte: pessoas não desaparecem. Ponto. Dito isso, ou aquilo foi um desaparecimento voluntário, alguém quis sumir, por motivo que seja, então, ou um crime aconteceu. Uhum. Aonde está o corpo daquela determinada pessoa? Sabe, Carla, a gente quando teve o Brasil ganhou o primeiro Oscar, né, com Ainda Estou Aqui, e nós encontramos o túmulo a capela da doutora Eunice Paiva no cemitério do Araçá. Uhum. E aí foi muito legal, porque a gente acabou tornando esse também um ponto de visitação, não só com a gente, mas muito importante. E o debate sobre a presença da doutora Eunice aqui pra gente traz, além dela ser um monumento em defesa da democracia, tudo isso que a gente sabe, até pela atuação dela como advogada, né? Ela foi uma militante da defesa de direitos humanos, direitos dos indígenas, enfim. Incrível. Uma pessoa de outro mundo. A busca dela íntima era de saber onde ele estava, quem tinha sido responsável pela morte do Rubens Paiva, que foi sequestrado de dentro de casa, tirou do seio familiar o cara, né? 5 filhos, torturado e morto. Ela queria saber quem tinha feito e onde ele estava, e nunca conseguiu saber, com certeza, onde ele estava. Quer dizer, todos os reconhecimentos a posteriori que vieram, em alguma medida
foram um tipo de acalanto, né, para essa Uhum. tristeza, mas nunca soube de onde ele havia de fato sido sepultado. E eu falava que além desse exemplo bonito e louvável, né, que a gente precisaria seguir em defesa da democracia com a doutora Eunice, a gente também tinha esse outro olhar para ver a importância dos processos de luto. Como é importante você sepultar alguém, você ter o direito de ter o seu morto, de ir lá e Uhum. guardar e ter um lugar de memória. Quando você quiser se socorrer, você vai lá e reza, você vai lá e conversa. Você fala, isso é um direito das Exatamente. pessoas. Então, esse é um tipo de crime, porque também é um crime, ocultação de cadáver. Sim, Agora o Supremo decidiu que é um crime continuado, né? contra o corpo. Enquanto não encontra o corpo, ele ainda está em acontecimento, né? Ele ainda concorre contra aquilo. Mas é um dos mais perversos para mim. Eu também concordo com Dentro você, dessa dinâmica, né? Claro porque que você coloca uma família em sofrimento perpétuo. para sempre. Isso Veja aí. a mãe da Priscila Belfort, a dona Jovita, Pecado, né? é assim que ela ganhou, ela se tornou uma voz muito importante, né, na questão dos desaparecimentos, e nada é feito. É. Investigações mal feitas, sabe? Tem muita investigação policial que é assim, que é abominável. Você fala assim, isso não é um trabalho. Você tem um parente que foi policial, e eu aqui me deparo com casos que você fala, que polícia incrível, gente, sabe? Tudo tinha que ser igual. Aí tem outros. Entende? Meu avô era um cara muito. Ele era um homem É, brabo, mas ele era como. E a muito gente. diligente, sempre foi. E não é só isso, por exemplo, agora a gente está vivendo, né, um número muito grande do número de autoextermínio, né, de Uhum. pessoas. O que está acontecendo? O desencanto pela vida. Mas será que é só o desencanto? Tem mais coisa aí? Não, mas eu Entende? acho que o desencanto, na verdade, é o fim disso. A gente passa por várias coisas para chegar para alcançar o desencanto e falar, bom, daqui é melhor não fazer mais nada, para mim deu e vamos embora. Eu acho que para a gente chegar a isso é uma desumanização Sim. completa a ponto de você chegar a essa conclusão de que, pô, não vale a pena. E aí é a pergunta que eu ia te fazer. Você imagina aí esse número, né? Tá assim aumentando entre os nossos jovens. Isso, Então com você vê tristeza. uma pessoa jovem, quando você olha ali, né? Porque ela, quando nasceu, quando partiu, você fala, mas essa pessoa tem quantos anos? 14, 15? Nossa, é assustador, né? É assustador, né? É Porque você assustador. que faz, né? O Thiago faz essas visitações, deve ser a primeira coisa que a gente vai lá olhar, né? Não, essa aqui teve uma vida longa, viveu plenamente, tem uma história. E essa aqui? Por que essa vida foi interrompida? Não, uma das histórias que mais choca todo mundo que eu levo, por exemplo, no cemitério da Saudade de Campinas, é o da Maria Jandira, que era uma moça muito bonita, de uma família quatrocentona, e a gente não sabe por qual razão ela foi expulsa de casa. Não sabe o que ela passou, se era o fato dela ser detentora dos próprios desejos e lá no final dos anos 20 isso não ser permitido à mulher, né? Uhum. E ela vai trabalhar num bordel. E no trabalho se apaixona por um cara, o cara também se apaixona, eles decidem se casar e viver longe, né, do julgo dos olhares preconceituosos da cidade que inevitavelmente iriam Acontecer. atingi-los, né? Então ela pega o dinheirinho dela, compra uma mala, o vestido de noiva, as passagens para eles, e no dia marcado vai até a estação ferroviária, o menino tá lá arrumando as coisas para ir encontrá-la, e alguém pergunta na casa, falei, onde você vai? Falei, vou viver minha vida com a Maria Jandira, estou apaixonado, vou viver com ela. E a família desse cara, que também era uma família quatrocentona, decreta a ele que você pode ir, mas você vai ser deserdado se você fizer isso. E aí ele não vai. Então ela espera, o trem vai embora, tomada por aquele gosto amargo da rejeição, volta ao bordel, coloca o seu vestido de noiva, joga álcool no corpo e até afoga em si próprio, Ai, dentro do bordel. Ela é sepultada também às custas do dinheiro das amizades, das amigas dela, do prostíbulo. Inicia-se um processo devocional lá quase imediato. As pessoas não julgavam ela ter sido uma prostituta e ter suicidado. Ninguém julgou ela. A pessoa ia lá, rezava, se compadecia, se identificava com suas angústias
a ponto de pedirem ajuda, principalmente em questões afetivas, e ao receber essa ajuda, manifestavam sua gratidão a partir de ex-votos. Muito bem. Maria Jandira, nos anos 50, ela morreu em 34. Nos anos 50, há uma matéria de um jornal muito importante aqui, né, de circulação do Estado, que fala como que Campinas tem como divindade uma mulher que era prostituta e suicida. As pessoas não conseguem entender a dor dos outros. Então, isso é um indicativo muito próprio, principalmente da elite econômica, que comanda também as direções dos pensamentos e do senso comum. E aí o que acontece? Bom, a devoção a Maria Jandira é uma das maiores do cemitério, é maravilhosa, todo mundo adora Já eu ela. quero ser devota dela também. Virou uma pombagira também, porque... Maravilhosa. E aí o que acontece? Tem uma história sobrenatural com ela. Dizem que numa ocasião, o segurança do cemitério, né, fazendo a ronda, vê uma mulher com a descrição dela, então com um vestido branco, um vestido de noiva, ela se matou com um vestido de noiva, vê ela pairando perto do túmulo e começa a falar: senhora, por favor, me acompanhe até a saída, tá fechado o cemitério, era meio de noite, né, alto da noite. E eu sempre falo que segurança de cemitério tem uma obsessão para tirar a mulher de branco de cemitério de madrugada do cemitério, né? E aí ele vai atrás dela, vai chamando, e quando ele chega perto para ver um quadro completo dela, ele vê que ela não toca os pés no chão, e aí ele, coitado, não passa nem Wi-Fi, né? Ficou desesperada. Ficou desesperado, fica travado, ela vira para ele e pergunta: Carlos, é você? E o cara não responde, tá aterrorizado, ela vai pairando até o túmulo, se transforma numa labareda e entra dentro do túmulo. Uhum. E aí, essa história, eu gosto de mostrar que as histórias sobrenaturais, elas têm componentes muito legais, que não são só de história da carochinha, né? Traz diagnósticos do pensamento da sociedade no tempo que elas foram concebidas. Por que existe noivo fantasma? Porque o propósito de vida de uma mulher, a partir do senso comum, que é o grande propulsor do imaginário popular, era o de se casar com um homem. Então, a menina que estava nos trilhos desse acontecimento, quando morria, ou porque se matou, ou porque morreu na estrada a caminho do casamento, ou porque não queria casar e achou melhor morrer do que casar com um traste que ela ia casar. Por vários motivos. Por vários motivos, o que acontece? O imaginário. Aí quem acredita no sobrenatural tem uma resposta, que é essa do looping do fantasma tentando cumprir sua missão, mas quem não acredita vê que aquilo é um fenômeno social. Sim, o imaginário cria essa ficção em alguma maneira para sentenciar pessoas que estavam na mesma condição que elas e estavam com medo de fugir, ou enfim, o assombro do espectro que volta porque não cumpriu sua tarefa, quer dizer... É algo até do seu inconsciente, né? Completamente, mas muitas histórias têm esse componente de diagnosticarem com muita precisão o tempo e espaço que elas foram concebidas. Hoje não tem mais noiva fantasma nova, só tem história velha, porque não faz mais sentido coletivamente imaginar que o propósito de vida de uma mulher é casar com um cara. Casar e casar com um homem. Sim, não é sim. mais. Né? Mas aí você vai ter, talvez, um outro fenômeno, né? Quando a gente olha para o que está acontecendo também, como mortes violentas, né? Porque a morte de uma noiva como essa é uma morte violenta, com certeza. Né? Então, a gente está vendo aí esse recorte daí da nossa sociedade de pessoas muito jovens que acabam por decidir pelo autoextermínio. Exatamente. E o que está acontecendo ali? Eu acho que essa falta de perspectiva, para mim, é o encantamento da vida. A gente precisa profetizar coisas melhores. Então, quando você olha para o horizonte e só vê desgraça, só vê merda, você fala: meu Deus do céu, não tenho saída. Isso aqui não vale a pena. Eu prefiro parar de viver essa angústia. Mas minha rejeição... Não, eu tô tentando fazer aqui um paralelo. Eu tô apaixonada pelo seu trabalho. Seu trabalho é incrível, porque assim, ele nos faz refletir sobre muitas questões. Eu acho que é um pouco isso. Assim. Não, e você foi procurar tudo isso, foi procurar respostas, né, num local onde nenhum de nós estava olhando, sabe assim? A gente está olhando para outros lugares, mas ali tem muitas respostas para muitas dúvidas que existem, né, dentro de nós. E se você me permite, Carla, mais do que respostas, ele oferece para a gente um monte de outras perguntas que a gente precisa responder junto. Sim. Que eu acho que essa talvez seja a coisa mais interessante. Quer dizer, é isso mesmo? A gente está vendo aqui? É isso? Eu vejo quando tem umas discussões... e não é legítimo o meu interesse tão grande, por exemplo,
com violências contra a mulher, porque a gente cresceu numa estrutura, Sim. numa trilha muito machista em que a gente determinava as vontades, quando, como e por quê. E eu só tive esse despertar primeiro. Minha esposa me ajudou muito com isso. Ah, E minhas maravilhosa. filhas me ajudaram muito com isso. Então Oh, passou a ser uma preocupação. Eu sei que era muito mais bonito, mais legítimo se eu nascesse com esse sentimento. Mas isso me preocupou depois de ver, meu Deus, é mas esse o que mundo que eu vou deixar bom! para elas? Falou, tem dois casos que eu acho que são muito emblemáticos. Esse da Dona Eliane de Gramont, quando eu fiz o vídeo, na verdade, e alguém comentou, mas ela traía ele. Como que alguém concebe a possibilidade de que é direito de um homem matar uma mulher Mulher, porque ela traiu? E daí que ela traiu? Vamos lá, traiu. então não Não é o tá caso, tá? bom, Não é o cada um caso. vai pro seu Eles lado. estavam separados, mas vamos conceber essa hipótese. Como assim, cara? Você não pode tirar a vida de Como ninguém. assim, cara? Onde tá isso? É Você tem verdade. esse direito, meu compadre. Não Vai, tem? chora na cama que é lugar quente, separa, fica Exatamente. Ah, bravo, vai vai atrás dos seus arrumar direitos, outra, vai fazer. isso. Ah, E tá sei lá. é tudo do jogo, mas onde tá? Tem uma história. Eu falo muito, né, cara? Você me Não, eu tô desculpa. adorando. É, Eu já tô pensando em milhares de coisas aqui, Thiago. Depois eu vou contar em off, estão na minha cabeça aqui. Hã? tá bom. Eu Quero tenho. trazer o Thiago mais para perto da gente. Ah, que legal, obrigado. A gente tem uma. Eu tenho uma história que eu encontrei em Botucatu que, para mim, talvez seja a mais impactante do ponto de vista de violências contra a mulher. Que é de uma menina chamada Ana Rosa. Ela vivia em Botucatu e conheceu um cara que parecia ser um cara muito legal, dono de uma fazenda. Ele era carreiro, né? Ele levava, transportava boi de um lado para o outro. E ele chamava Chicuta. O Chicuta propõe casamento, na época muito tradicional. Ela aceita, vai embora de casa, vai morar com o Chicuta em Avaré, que é mais ou menos perto de Botucatu. Uhum. Muito bem. Casaram, acabou a vida dessa moça. Ele era um cara possessivo, violento, ciumento pra caramba. Quando ele ia ele ia levar as tropas de boi dele, trancava ela em casa, ela ficava em cárcere. Tô falando isso do final do século XVIII, não que justifique, mas Ah, sim, mas dá é pra uma gente ter violência. um marco, né? Baita violência. A ponto de um dos funcionários que ainda era escravizado, ainda estava no período da escravidão, fica compadecido com ela e ela pede ajuda e ele fala, putz, vou arriscar, vamos lá, eu te ajudo, porque não dá para ficar assistir o que está acontecendo E ele com você, também era sofria, demais. né? Ele falou, vou te ajudar. Então, quando o Chicuta vai fazer uma das incursões dele lá para levar gado, esse cara leva a Ana Rosa até Botucatu. Ela pega duas mulinhas, eles vão correndo para Botucatu, que não é tão perto também, leva ela de madrugada. Chegando na cidade, o único lugar aberto era um bordel de uma cafetina chamada Fortunata, não esqueço o nome da Fortunata. E aí ele deixa ela lá, volta voando para Pra a fazenda. fazenda, consegue chegar e, enfim, agora que Chicuta volta, fala, cadê minha mulher? Não tá, começa a pressionar todo mundo, aí um menino fala, eu vi duas mulinhas seladas de noite aí, e aí pega o cara, porque ele cuidava dos animais, pressiona ele fala, foi obrigado a falar que tinha feito, ele degola o cara, deixa lá morto, vai até Botucatu e vai procurar onde estava a mulher dele, não sabia onde estava. E aí, num bar, falou, chegou uma galega nova aí na zona da Fortunata, vai lá ver se não é ela. E a hora que ele foi, ficou ensandecido, queria arrancar ela de lá. As prostitutas deram um cacete nele, botaram, Ótimo. expulsaram ele do bordel, e ele foi pro bar beber, ensandecido, e decide contratar alguns matadores. É Ele tinha um absurdo. plano que era o seguinte, ele combina lá com os caras, ele sabia que a Ana Rosa tinha família no Paraná, então o Costinha, iria até o prostíbulo, iria vir com uma conversa de que ia levar os bois que ele veio comprar para o Paraná, e estava com os capatazes dele, não sei o quê. Então ele queria meio induzir, ver se a Ana Rosa não se aproximava dele para falar, poxa, me leva junto, por favor, eu preciso fugir para o Paraná. E deu certo. Ele convence ela e fala, bom, então amanhã eu passo aqui para te pegar e a gente vai junto, você vai em segurança. Tá bom. Ele pega ela e aí num riozinho chamado Rio Lava-Pés, eles são interceptados pelo Chicuta e pelo outro cara, como combinado. E aí eles, além de violentar ela sexualmente, eles esquartejam ela viva depois. Então ela viva, e assim, a descrição dos acontecimentos é horroroso. Quem assiste isso era uma senhora que trabalhava numa fazenda, então ela vê eles fazendo tudo isso.
No dia seguinte, Ana Rosa é encontrada por um tropeiro com o peito espalmado, né? Quem sabe peixe que abre, Uhum. espalma o peixe em cima de um espinheiro, o coração cravado com um punhal, que era um indicativo de que ela havia o traído. Uhum. E esse tropeiro avisa a polícia, enfim, levam Ana Rosa. Tem alguns detalhes interessantes sobrenaturais que falam que o cheiro dos restos mortais dela não tinha um cheiro de sangue nem de carne em decomposição, tinha cheiro de rosa. Isso também se repetiu quando ela foi exumada. Mas, enfim, ela é levada, é sepultada, os 3 são levados a julgamento. O único que é condenado é o Hermenegildo, que era negro. O Chicuta, isso tudo que eu estou falando são dados históricos, tá, Mas é Carol? maravilhosa essa história. São dados É históricos. maravilhosa no sentido, olha, para a gente refletir sobre muitas coisas. Esse cara vai preso, não que ele não merecesse, tá? Mas é o único. O Costinha e o Chicuta são absolvidos por legítima defesa da honra. E o que acontece? O Hermenegildo morre um mês depois, dentro da prisão de varíola. O Chicuta e o Costinha vai cortar uma árvore logo depois assim, da morte do Hermenegildo, e a árvore cai em cima dele e mata ele esmagado. Providência divina. E o Chicuta, ele atola o carro de boi, o carro estava muito pesado, ele tenta entrar embaixo para soltar a roda, destravar a roda, o carro de boi anda, aí tem 2 versões, uma que o carro de boi degola ele, decapita ele, e a outra de que passa em cima da cintura e corta ele no meio, e aí falam que a cena dele tentando colocar as vísceras no meio do lamaçal para dentro, assim, antes de morrer, é bem impactante. A Ana Rosa acaba se tornando uma milagreira do cemitério de Botucatu. E, mais do que uma milagreira, que ajuda em questões variadas, ela acaba virando a milagreira das mulheres agredidas. Então, mulheres que sofriam violência doméstica vão buscar a ajuda da Ana Rosa, que tem também esse fenômeno sobrenatural. Eu gosto muito de milagreiro de cemitério, especialmente em casos de mortes traumáticas, porque esse fenômeno acaba sendo um instrumento de conversão dessas tragédias tremendas, em alguma medida, de alguma forma, em um instrumento de auxílio a pessoas que passam por dificuldades, sejam elas quais for. Essa, particularmente, é muito própria, né, da mulher agredida que busca a ajuda dela, mas é um instrumento de conversão. Então, uma tragédia monstruosa acaba virando fé, esperança e auxílio para questões do cotidiano, né? Sim. E é onde eu gosto de encontrar o sobrenatural também. Eu acho que a gente olha muito para o sobrenatural a partir da perspectiva religiosa ou do entretenimento completo. E eu gosto desse cruzamento dessas linguagens completamente diferentes no nosso cotidiano, dentro do nosso dia a dia, que é onde acho que, quando a gente está falando do encanto e do desencanto, é onde ele é muito útil para reencantar a nossa vida. Porque fé de verdade, para mim, está nisso, está na coisa intuitiva, na sensação divina, na sensação da ajuda, às vezes do medo, fala, meu Deus, eu acho que eu ouvi alguma coisa, ou então eu senti um arrepio e tal. Que são os sentidos que a gente tem perdido com tudo isso de tecnologia, com tudo isso de informação, com ideias de que a gente precisa acreditar no que é concreto, e o concreto só vem a partir de uma experiência que é visual. Ah, olha só, apareceu no vídeo, hein? Olha o vídeo do fantasma, olha o vídeo não sei do que. É uma experiência, essa é uma sensorialidade que você tem um monte de outras que passam desde o abraço, desde o acolhimento, desde você ouvir alguém. Nós que gostamos de contar história, eu sempre falo no meu passeio. Os contadores de histórias. Para você ser um bom contador de história, a sua maior paixão tem que ser ouvir história. Porque você não consegue contar nada. Sim, é verdade. Agora me conta uma coisa, aí você montou o necroturismo, é isso? Explica o que é isso, Thiago. Isso é o seguinte, na verdade eu não tenho formação turística, mas eu misturo um pouco a experiência de aluno de roteiro. Tenho até vergonha de falar que eu sou roteirista diante de roteirista. Não, imagina, que é isso? Então eu falo que eu sou aluno. Imagina, que é isso? No mundo aí fora eu falo que eu sou roteirista, mas quando eu estou diante de uma roteirista de verdade, eu falo que eu sou aluno. Sim. E aí eu sempre achei que experiências turísticas não me atraíam muito, porque elas eram muito secas, muito objetivas. Isso é isso, isso é aquilo aqui, aconteceu tal, tal.
Eu gosto muito e talvez esse seja o grande segredo do que te assombra, é de trazer a experiência do storytelling para uma experiência presencial. Você falou Tá, de vestir fantasia, assim, eu morro de vergonha. Eu já ventilei essa possibilidade e eu acho que eu não ia conseguir, não ia ficar tão à vontade. Talvez entendi. tenha mais um rolê de stand-up, É, mas entendi. sem a comédia, mas assim, trazer uma leveza do que necessariamente vestir roupa, eu fico com vergonha, acho. Mas a ideia de você, por exemplo, no cemitério, eu sempre falo que para eu entender um roteiro, para eu saber o que eu vou fazer no cemitério, eu preciso saber que história ele quer contar para a gente a partir das histórias que ele guarda. Tá. E aí eu faço um arco maior com as histórias se conectando, ou a gente. O meu grande objetivo em todas as experiências de cemitério é eu mostrar para as pessoas que ele é muito mais do que um depósito de resto de gente. Que ele é um grande guardião, ele é uma grande sala de aula, um grande guardião de biografias, de memórias, de afetos. Então eu quero mostrar esse outro lado, essa outra possibilidade da gente aprender com ele a partir do que ele guarda, né? E o maior patrimônio de um cemitério são as pessoas, são as histórias. Sem gente, sem afeto, não tem escultura, não tem debate, não tem reflexão, tem nada. No final, é uma ideia de valorizar a gente mesmo, porque eu gosto de gente. Tem gente que não gosta de gente, eu gosto de gente. Não É tem. verdade, eu gosto de gente também. Eu gosto de gente. E aí você faz isso em vários cemitérios, é Em isso? vários. Eu crio roteiros para vários Ah, eu quero cemitérios. ir É quando você quiser, nos seus pô. Quando você eventos, eu quiser. quero ir muito. Mas são todos no estado de São Paulo. Você já Não fez em outros necessariamente, já estados fiz em também? outro. E eu não faço só em cemitério, eu faço também em centros de cidade, que bem ou Tá. mal também são lugares estigmatizados. Que tem histórias ali dentro para Muitas serem histórias, contadas. exatamente. Histórias que dialogam com, por exemplo, eu tenho um passeio, um passeio que eu saio do Vale do Anhangabaú, vou parando em vários lugares assombrados do Vale do Anhangabaú, porque tem uma razão para eles serem assombrados Assombrados. lá. Tem uma entidade que dialoga com isso. E a gente vai parando, Teatro Municipal, Prédio dos Correios, tudo na frente, vai até o bairro da Liberdade, onde a gente revela para as pessoas que o bairro da Liberdade está construído em cima do nosso primeiro cemitério. Esse ano, o Cemitério dos Aflitos, que é o Ah, é primeiro verdade, tem a cemitério, Igreja dos Aflitos a ali. Capela dos Aflitos é um marco existencial desse cemitério, que era um cemitério inicialmente para escravizado, indígena, católico, onde ninguém. Por quê? Porque como nossa religião oficial era o catolicismo e a gestão da morte era da Igreja Católica, ela só permitia sepultamentos dentro de espaços católicos a católicos, para católicos. Então, todo mundo que não era católico Não ou não tinha poderia ser. não podia ser. Então, o Cemitério dos Aflitos foi uma solução sanitária para sepultar quem não tinha esse direito, quem a igreja não permitia. Então, além de ser um cemitério para escravizados negros e indígenas, era também um lugar muito plural, onde enterrava preso, condenado à morte. Então, estou falando isso tudo por quê? Porque a brisa desse passeio qual é? Sair do Vale do Anhangabaú contando uma história que também tem contato com o berço mítico de São Paulo, que foi ali pertinho, né, o pátio do colégio e tal. Sim, sim, Eu gosto sim. de falar que a cidade começa muito antes, não depois de uma missa. Então eu conto do Anhangá, que é uma entidade que mora lá. Então eu mostro uma São Paulo indígena para as pessoas e a gente caminha e termina numa liberdade negra. Que maravilha. Isso eu quero Então fazer esse passeio. isso tudo contando história de assombração. Isso tudo sem deixar, sem higienizar, porque eu acho que as histórias de assombração são importantes Sim. agentes comunicadores da história regular. Porque é isso, na verdade, era muito presente esse tipo de contato, né, é uma mitologia própria, Sim, né? sim. Mas ela no final tem uma série de tradições. A própria Quaresma, né, que a gente viveu agora há pouco tempo, a própria Quaresma a gente estava conversando até com o Dani, né? Que eu sei que vocês estão com um projeto aqui muito legal, o Daniel Pires, e a gente estava falando disso, que a Quaresma, na verdade, não é um período do ano que a gente que gosta de história de assombração traz isso para o universo do entretenimento pura e simplesmente. A gente traz isso de tradições familiares. Quem contava que não podia fazer um monte de coisa na Quaresma era a vovó, era o Sim. vovô, era a tia que era católica, Carola, que fala que você fala palavrão na Quaresma, o capeta vai te pegar.
Não é uma coisa de... Era do... E isso tem uma ponte afetiva imensa. Sim, Quando você sim. começa a lembrar dessas histórias, é difícil você não lembrar de alguém muito querido que fazia, às vezes, o contador de história para você disso. Não, isso merece até um livro, né? É, eu gosto muito. Sobre todo esse universo, né, de lendas, mitos, de histórias. Assim, a gente já tem, né, vamos dizer, as nossas grandes lendas, né? Você tem a Laiara, você tem o Curupira, o Caipora, mas você tem todas essas outras coisas, é o que você falou, que vem, né, de uma questão da linguagem daquela determinada família, o que você pode, o que você não pode fazer. Olha, não vai. Eu nunca vou esquecer, né, quando minha família tinha uma fazenda aqui em Cunha. E é lógico, a gente está numa região de vale, chove muito. Mas era assim, era um negócio de jogar clara de ovo para cima do telhado, Lógico, porque para parar de Santa chover. Clara vai fazer parar de chover. Então, você não jogou a clara direito e você não. Era muito interessante. Ó, tá vendo? Agora foi jogar tudo direito, parou de chover. É uma questão climática, mas você tem as crendices, né? As Claro. pessoas acreditam, não, tem que jogar. Já jogou a clara de ovo? Senão não para de chover. Você falou de lobisomem, por exemplo, a gente traz para o nosso cotidiano uma expressão, né, idiomática, usar a bala de prata para resolver um problema de uma É que é vez. do lobisomem. O lobisomem, por que que é? Tem uma história de lobisomem, que é da besta de Givaudan, que é francesa, que é quando começam a usar bala de prata para matar, porque era uma criatura que matava muita gente na França e que o rei, acho que foi o Luís XV, mandou muitas milícias dele para tentar caçar esse bicho, quase dizimar as populações de lobo. E o cara que conseguiu matar a besta de Givaudan, que era tida como um loup-garou, que é o lobisomem, usou um projétil feito com uma medalhinha da Virgem Maria que ele andava no chapéu. Ele derreteu aquele projétil, levou para um padre benzer. O padre benzeu, ele usou como projétil para matar, e a besta de Givaudan parou de atacar a partir de então. Então a bala de prata, a gente imagina que nasce daí, quer dizer, totalmente influenciado pela cultura cristã, católica, cristã já na época, que a gente usa até hoje. Você A sabe? mulher do padre, foi a Sim, mula sem cabeça? sim. Não, e tem as outras histórias que estão fora do Brasil também, né? Que são as histórias, né? Do Conde Drácula, as Totalmente. empalações, que assim, que rodeiam esses cemitérios também, com muitas crendices, né? Com muitos ditos populares. É muito interessante. Eu vou depois, quando acabar aqui o programa, eu vou fazer milhares de convites aqui para o Tiago. Tiago, você é uma pessoa adorável, assim. Obrigado, É cara. assim, Poxa, recíproco, muito obrigado. Poxa, muito obrigado. obrigada por dividir também tanto conhecimento. Você volta Imagina. mais vezes? Lógico, é só me A gente precisa chamar, pô. contar muitas histórias. Vamos buscar aqui, porque hoje a gente está conhecendo o Tiago, o que o Tiago faz, passando para vocês, mas eu quero ver o Tiago aqui muitas outras vezes. Vai ser um prazer. Tiago, meu querido, a gente tem um momento aqui, Aham. que é o momento filosófico do programa. Nossa senhora, que medo. Vamos lá. Tenha medo não, nada para você? Aham. Como diz outro, fala assim, você enfrenta o cemitério, né? Aí, e olha, eu faço questão de fazer os teus passeios. Eu quero Quando ir. você quiser. Quando tiver, eu quero saber, porque eu estarei lá. Temos 5 perguntas aqui, você escolhe uma para responder para a gente. Uau. Vou dessa aqui que tá Então, vai na lá. minha reta. É que eu leia? Pelo que pode- você aceitaria perder o seu réu primário. Putz, grilo. Pelo que eu... mas eu falei, eu sou pai, né? Por qualquer coisa que faça minha filha ter uma gripe. Muito bem. Perderia sem pestanejar. Tá vendo? Sem pestanejar. Ela Qualquer é- coisa relacionada às minhas filhas, minha esposa, minha família, E é eu muito topava. bacana ver homens tão presentes e tão queridos na formação dos seus filhos, das suas filhas. Isso é muito importante, né? Quando a gente mas, olha gente- o que a gente está vivendo hoje. Não, e principalmente a figura paterna, sabe? A família brasileira, e você que estudou direito também, quando a gente olha ali para uma determinada classe social, significa a avó, a mãe e o filho ou a filha. Esse extrato da... A falta da figura paterna, ela deixa ali reflexos muito fortes, né, na criação daqueles seres humanos ali dali para frente, na formação deles. Então, quando a gente encontra esses pais maravilhosos, a gente precisa somos fãs. Mas se você me permite, eu acho que esse é um exercício, porque eu acho que para a gente não ser um merda de um homem, a gente tem que fazer muito esforço. Porque não é uma coisa simples, é um exercício contínuo
Eu já falei foi uma vez que eu falei, mas eu falei aquela frase mais chavão de sou eu que ponho o dinheiro aqui. Eu já fui esse babaca também. E aí você precisa estar pronto para ouvir por que você está falando uma grande besteira quando você fala isso. Então, é um processo. Eu não gosto dessas ideias de, eu sou não sei o que em desconstrução. Não sou nada em desconstrução, mas a gente precisa aprender com o que está no nosso entorno. A gente precisa aprender com as crianças, com as nossas esposas, com os nossos parceiros em geral, porque eu acho que o grande problema hoje é que a gente tem perdido os freios e todo mundo tem se tornado grandes filhos da puta exatamente por isso. Porque você não se esforça mais para ser melhor. E esse é um processo contínuo. Eu acho que a gente precisa o tempo inteiro, porque é muito mais fácil não ser uma pessoa legal. É muito mais simples. E o que é pior, eu acho que a nossa sociedade tem tolerado cada vez mais. Tudo bem, ele é desse jeito mesmo. Não liga Não, não. É assim mesmo, ele é assim. temos Então, que mudar é isso. um grande esforço, não é fácil. A gente precisa se policiar mesmo. Todo mundo está cansado, a vida é difícil, todo mundo vive pressionado. Então, naquele momento da explosão, você precisa, calma, vai melhorar, vai mudar, tome a melhor decisão, porque não é, porque senão parece que assim, nossa, lá, tá lá o cara querendo ser o bonzinho, não é. É um processo, a gente precisa se esforçar para ser melhor mesmo, porque tudo fica tudo empurra a gente para não ser, né? Mas que bom que você é esse homem, né, que, enfim, inclusive que enxerga tudo isso, Enxerga. enxerga esse outro lado. E nós precisamos desses homens, porque vocês são boas referências. Obrigado. Os outros homens, os jovens, precisam de boas referências masculinas. E Obrigado. assim, isso é muito importante, porque só vai deixar que, né, que a gente consiga construir uma sociedade ainda melhor. Tiago, eu adorei conversar Eu com também, você. Hoje a gente muito conheceu aqui o obrigado. trabalho do Tiago, vou trazer ele outras vezes para a gente falar de outros assuntos, vou fazer outras propostas aqui para ele também. Poxa, vai ser um prazer. Hoje nós conversamos com o Tiago do O que assombra você? Para pensar sobre isso e não deixe de fazer os passeios com ele. Gente, muito obrigada, Tiago, Eu e a que gente se agradeço. vê no próximo Pode e Ser.